Boa noite a todos. Nós agradecemos a casa por mais uma vez nos possibilitar estar aqui. Nós agradecemos também pela presença de todos, que vem até aqui não por nós, mas pela doutrina, pelo Cristo, pelo consolo, e pela oportunidade também que nos deram de estudar mais, refletir mais e tentar viver. O tema que nos solicitaram, nós já havíamos trabalhado outras 2 vezes, como todos podem ver no slide, e o título é sugestivo: O sono como oportunidade de reencontro. A imagem que nós colocamos, chamada Jacó a Sonhar, de José de Ribeira, 1639, ela retrata uma passagem bíblica do Antigo Testamento onde o patriarca hebreu tem um sonho, que nós vamos abordar esta noite. Então está ele a sonhar. Mas o foco principal do nosso estudo de hoje, reflexão, será aquela frase de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, pela psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Diga-me o que sonhas, que eu te direi como vives. O nosso objetivo hoje não será fazer uma análise científica, teórica em torno dos sonhos. Não teremos também por objetivo interpretar sonhos, que a doutrina espírita não tem esse foco. O que nós buscaremos analisar, como Kardec sempre propõe, é que quando estudarmos algum conceito espírita, vermos de que forma nós nos encaixamos nele, de que ele serve para nós. E como nós vamos ver, a questão do sono e principalmente dos sonhos é algo que toca a todos. Os espíritos chegam a dizer a Kardec que ele é um assunto dos mais corriqueiros da vida humana, porque nós sonhamos praticamente todos os dias, mas é o que mais nós temos dificuldades em responder para uma criança: por que eu sonhei tal coisa, por que eu sonho, o que significa isso. E ao mesmo tempo eles dizem que é um dos assuntos que nós mais menosprezamos, não dando importância para este fenômeno na nossa vida. Então vamos refletir. O primeiro ponto que destacamos, o próprio Kardec indaga em O Livro dos Espíritos, na questão 400. E ele pergunta: o espírito encarnado, ou seja, habitando um corpo, permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? Ou seja, Kardec pergunta se nós, ao existirmos aqui na Terra como almas, gostamos de ficar no corpo, queremos ficar no corpo. E os espíritos respondem: é como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Para nós falarmos dos sonhos, nós vamos de fora para dentro. De fora vamos começar pelo nosso próprio corpo. Os sonhos, eles são profundamente influenciados pelo nosso dia. Tanto as nossas vivências pessoais, quanto as nossas questões orgânicas. Muitas vezes, alguma patologia, algum mal-estar orgânico, ele pode desencadear, ao dormirmos, pesadelos. E da mesma forma que um dia tranquilo, ou um corpo bem ajustado, pode facilitar bons sonhos. Ou seja, a forma como o nosso corpo estiver vai repercutir no que vamos sonhar. Isso tem um significado que a ciência já descobriu, que é muito importante o que comemos antes de dormir. Se nós fizermos um lanche, os efeitos serão bem diferentes de comer uma churrascada faltando 2 horas para se deitar. A gente, como se diz, a gente está com um cemitério no estômago, aquelas energias que o corpo vai desprender para processar aquele alimento pesado serão muito maiores e logo poderemos ter mais pesadelos. Outros fatores que influenciam orgânicos também
são o passar das nossas atividades durante o dia. Muitas vezes, se nós tivermos animosidades durante o dia, brigarmos com alguém, é provável que venhamos a ter um pesadelo ou a não ter um sonho tão bom com aquela pessoa com quem brigamos. Se tivermos um dia ameno e alegre, ou não, mas tivermos uma paz de consciência, é possível que tenhamos sonhos bons. Mas isso é a matéria, é o orgânico. Daí então Kardec perguntar, mas e nós como almas, espíritos imortais, queremos habitar o corpo? E os espíritos dizem que não. Qualquer momento de relaxamento do corpo, a alma busca se libertar. Mas um ponto importante que a gente tem que lembrar é que essa libertação ela é parcial. Porque se nós nos libertássemos totalmente durante o sono, nós faleceríamos. Então assim os espíritos respondem para Kardec que durante o momento de sono, que vai de 4 a 8 horas em média, há uma ligação que fica permanente entre o corpo e a alma que vagueia, independente de onde ela vagueia. Há um cordão energético ligando a alma, e tudo que ocorrer com o corpo repercute nela, e tudo que ocorrer com ela repercute no corpo. E esse cordão só vai se quebrar quando desencarnarmos, que é o fenômeno da morte. Continuando, os espíritos vão responder para Kardec na questão 401, quando ele indaga: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Ou seja, a alma, nós somos uma alma, ficamos parados como o corpo, descansando, repousando, estagnados? E os espíritos dizem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aí está a definição do que é um sonho. Ao dormirmos, nós não ficamos parados. Nós entramos em relação com o mundo espiritual todos os dias. Porque ao corpo repousar, a atividade cerebral se reduz e automaticamente o corpo não precisa de tantas atenções do espírito encarnado. Logo ele se separa parcialmente e entra em relação com um novo mundo, que é o mundo dos espíritos. Assim, então, os espíritos respondem para Kardec que, tecnicamente, morremos todos os dias sem nos darmos conta. Porque o fenômeno de morte nada mais é do que entrar em comunhão com o mundo espiritual, ou seja, voltar para a nossa origem, nossa casa-lar. E todos os dias eles dizem que nós entramos em contato com esse mundo espiritual através do sono. Então, assim, filosoficamente, nós estamos morrendo todos os dias. Todos os dias entrando em comunhão com as zonas espirituais. Pois bem, assim eles nos dizem que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias. E isso puxa então uma reflexão. Se nós parássemos para pensar num momento, muitas vezes achamos que só vamos entrar em comunhão com as esferas espirituais, com familiares desencarnados, com espíritos que reencarnarão em nossa família, com anjos tutelares, com espíritos familiares, ao desencarnarmos. E eles dizem que isso não tem fundamento, pois todos os dias entramos em contato com eles. Isso é muito lógico. Vamos pensar que vamos dormir 8 horas diariamente. Nosso dia é composto por 24 horas, ou seja, 1/3 do nosso dia nós passamos dormindo. Se o nosso ano é composto por 365 dias, e nós dormirmos 8 horas diárias, desses 365, aproximadamente 120 dias nós passamos dormindo. Se nós tivermos uma existência de 30 anos, 10 anos desses 30 foram dormindo. Se vivermos até os 90, 30 anos dormindo. Ou melhor,
30 anos em relação direta com o mundo espiritual. Esse é um fator importante. Pois nós muitas vezes pensamos que ou entraremos em comunhão ao desencarnarmos ou na mesa mediúnica. E na verdade todos os dias a gente vai lá e faz uma visita. Ou eles nos visitam. Por isso então eles nos dizem que nós não damos a devida importância para essas 8 horas de contato com o mundo espiritual, como nós vamos analisar. Porque muitos crimes são orquestrados nessas 8 horas de sono e muitas obras beneméritas são orquestradas nessas horas de sono, como vamos ver. Prosseguindo. Bom, o sonho de Jacó, ele está na seguinte passagem do livro Gênesis do Antigo Testamento, onde então Jacó se deita na relva, escora a cabeça sobre uma pedra e tem um sonho. E relata então a Bíblia. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, como representado na imagem, o sonho de Jacó. Jacó deitado, a escada que ele via ligando a terra até os céus, e subidas e descidas de entidades espirituais. Emmanuel nos diz que quando nós formos ler o Antigo e o Novo Testamento, nós não podemos ler como cavalo com viseira, como se diz. Temos que ter uma visão racional e buscar a simbologia por trás daquele relato. E ele nos diz que muitas vezes o Antigo e o Novo Testamento são complexos porque nós interpretamos literalmente aquilo que lemos. E a simbologia que está proposta nessa passagem é que há um intercâmbio constante entre a esfera material que nós estamos momentaneamente e a esfera espiritual. Uns sobem, ou seja, desencarnam. Outros descem, reencarnam. Mas outros sobem ao dormir e outros descem para entrar em comunhão durante este sono dos encarnados. Então, assim, a grande simbologia da escada de Jacó é que em momento algum há uma separação entre plano espiritual e plano reencarnatório. O que há, na verdade, é a vida. E essa vida se expressa em 2 formas diferentes de vibração. Uma vibração bruta, matéria, uma vibração superior, espiritual. Mas as duas se interligando, ou seja, ligadas por uma escada simbólica. Mas vamos lá. Assim, então, nós vamos ver, então, que o sonho, na verdade, nada mais é, muitas vezes, se formos agora sair da matéria e adentrar em nós mesmos, em nosso espírito, que o sonho nada mais do que se trata do que a lembrança do que fazemos durante aquelas 8 horas de sono. Daí, então, um exemplo. Este senhor, chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev, é considerado o pai da tabela periódica. Era engenheiro, químico, físico, nasceu numa família muito pobre, a mãe ficou desacompanhada do marido devido ao falecimento deste, e teve que educar os filhos sozinha, e um filho era o mais velho, que era o senhor Dmitri. E desde cedo ele se destacou pelos seus estudos na matemática, na física e na química. E a mãe, batalhando muito, consegue incluí-lo então na maior universidade de seu país, hoje então Rússia. Ele começa a estudar, e a época de seus estudos, nos seus 20 e poucos anos, os elementos conhecidos se limitavam em torno de 16, 20 talvez no máximo. 1/3 da tabela periódica. Mas ao começar a estudar aqueles elementos químicos,
ele começou a observar que haviam padrões, os cientistas da época observaram. Havia elementos que eram semelhantes. Alguns eram atraídos por ímãs, foram chamados de metais. Alguns normalmente estavam em estado imponderável, ou seja, gasosos, chamados de gases. E assim eles foram vendo que havia similitudes. E decidiram então criar uma forma de organizar aqueles elementos conhecidos conforme suas características. E esse empreendimento envolveu mais de 40 anos de estudo e nenhum homem conseguiu fazê-lo. Dmitri se especializa então em engenharia química e se debruça sobre esse problema. Depois de anos de estudo, quase desistindo da tarefa por não ter sucesso, ele decide ir no final de semana para a sua casa de campo e fazer o último esforço naqueles 2 dias. Relata ele mesmo, através de seu punho, que ele passou o sábado inteiro debruçado sobre cartões com os elementos químicos desenhados e tentando montar um quebra-cabeça, vendo de que forma fecharia aquilo, sem sucesso. Sábado à noite, altas horas, ele desiste e vai dormir. E nesse momento ele tem um sonho. Relata ele então que ele se vê fora do corpo, em uma sala, sentado a uma mesa com um homem que ele não viu o rosto, e em cima da mesa estavam os seus cartões. E o homem pega os seus cartões e começa a disponibilizar, a organizá-los, e apontando para ele quais eram os padrões que ele devia montar. E o homem monta todo aquele padrão, compondo uma tabela periódica em seu sonho. Nesse momento ele acorda, alta madrugada, pega os cartões e monta a tabela periódica tal qual ele viu no sonho. E ele vê o que fecha e a tabela periódica que nós temos hoje, criada no século XIX, através de um sonho. E assim ele nos diz: em um sonho, vi uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevia imediatamente numa folha de papel. Então nós vamos vendo quão significativo é o sonho na vida do ser humano. O maior produto da engenharia química, porque todos os remédios que tomamos hoje são fruto de uma tabela periódica. Nós botamos um foguete no espaço graças a uma tabela periódica. Tudo que nós fizermos hoje relativamente à ciência, manipulação de moléculas, doenças, tratamento psicológico com remédios, resfriado de gripe, tudo isso é com base numa tabela periódica, em uma revelação através de sonho. Prosseguindo nossas reflexões, nós vamos ver que Manuel Filomeno nos diz: contudo, para a massa dos homens, esses vão enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui, na terra. Assim, continuando em outro livro, o mentor Clarencio, nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Vamos por partes. Na questão 402 de O Livro dos Espíritos, Kardec já concluiu então que o sonho nada mais é do que a lembrança do que fizemos durante o desprendimento do corpo. Então ele indaga na questão 402 como avaliar a nossa conduta durante essas 8 horas de sono, se muitas vezes nós não nos lembramos do que fizemos. Nossos sonhos são fragmentados, são confusos, muitas vezes sem pé, sem cabeça. Então ele indaga: como saber se o que eu fiz nessas 8 horas de liberdade foi algo bom ou foi algo ruim? E os espíritos indagam então, respondem, que é só analisarmos o teor de nossos sonhos, mas também e principalmente analisarmos o que fizemos durante o dia.
Pois se nesses 2/3 de dia acordados, nós buscamos, por exemplo, esportes, ao dormirmos, provavelmente, estando mais livres do corpo, continuaremos buscando esportes. Se buscamos durante o dia maledicência, 2/3 do nosso dia, é provável que no outro 1/3 continuaremos buscando a maledicência. Se em 2/3 buscamos a sexualidade vã, sem regramento, é provável que ao dormirmos continuemos buscando a sexualidade. Mas se buscamos durante o dia, nos 2/3, fazer o bem, é provável que ao dormirmos continuemos fazendo o bem. Então eles nos dizem que para avaliarmos o que fizemos durante o sono, devemos avaliar primeiramente o que fizemos durante o dia. Assim nós vamos vendo que muitas vezes os acontecimentos diários repercutem fortemente em nós. Um exemplo prático que nós temos que analisar é que nós somos uma alma, como propõe Kardec, envolta em um corpo espiritual. E este corpo espiritual envolto em um corpo material. Só que, como dizem os espíritos, esse corpo espiritual que Kardec chama de perispírito, ele se irradia pelo corpo como se fosse uma caixa de vidro. O corpo é transparente e o perispírito começa a se irradiar como uma lâmpada lá dentro, criando uma atmosfera em volta de nós. Assim, é proposto pelos espíritos que muitas vezes o perispírito, o corpo espiritual, detecta situações que nossos olhos e nossos ouvidos não presenciam. Posso ter uma pessoa às minhas costas, no mesmo ambiente, falando mal de mim, eu não ouvindo e não vendo, mas meu perispírito arquivando aquela informação que ela está falando, captando aquelas ondas no ambiente e, acima de tudo, recebendo o pensamento dela. E se eu não tiver um autodomínio, possivelmente, ao dormir, eu venho a ter um pesadelo com ela onde nós estamos brigando ou onde ela está me perseguindo. E ao acordar eu não vou me dar conta, porque aquela pessoa não vi lá brigando comigo. Então por que eu pensei aquilo? Então nós vemos que a força do ambiente em nós é muito forte. De outras vezes também, essa influência não se dá somente de encarnado para desencarnado. Como diz Kardec, o mundo espiritual é uma população que se sacode em torno de nós e a gente não vê. Na década de 40, André Luiz relata ao médium Chico Xavier, década de 40, que ele foi a uma festa, ele espírito observar a festa. E ao observar a festa, após meia-noite, as pessoas já haviam bebido bastante, ele afirma assustado no livro Entre a Terra e o Céu, que para cada encarnado na festa havia 6 desencarnados com baixo teor vibratório, que obsediavam aquelas pessoas nas festas e que as faziam se comportar como animais, pois elas já estavam bêbadas e aquilo lhe abriu o canal mental para serem controladas como fantoches. 6 desencarnados para um encarnado. 6 desencarnados voltados para a prática do mal ou para nos sugar. Isso década de 40. Não vamos nem pensar nas festas de hoje, né? Que a coisa ficou mais complexa ainda. Mas ele também relata no mesmo livro, para quem quiser estudar os sonhos, o livro Entre a Terra e o Céu é muito interessante. Ele relata 2 casos muito curiosos, que ilustram bem essa questão de como os desencarnados influenciam em nós. O primeiro relato que ele nos traz é que ele estava numa casa, uma moça, mãe de alguns filhos, viúva, e ele, ao adentrar com a sua equipe espiritual, ele observa que havia um ancião, um espírito ancião, dentro da sala, sentado, com a sua mente parada na Guerra do Paraguai. O relato na década de 40.
Ou seja, quase 100 anos no passado, a mente dele parada. Então aquele homem tinha marcas de sangue no corpo, perispiritual, evidentemente, ou seja, era uma alma desencarnada, sentado naquela sala e não via a presença deles porque ela estava alienada, ou seja, desencarnou em estado de loucura, provavelmente durante a guerra, e permaneceu décadas nas zonas inferiores em estado de loucura, e naquele dia estava naquela casa. E o mentor do grupo, ministro Clarencio, também desencarnado, decide então ajudar aquele ancião e faz uma indução de regressão na memória daquele espírito. Ao fazer essa indução, ele regride para a sua juventude na Guerra do Paraguai, porque eles queriam saber por que ele estava naquela casa acompanhando aquela viúva, nos seus 30 e poucos anos. E ao fazer a regressão, ele toma a forma juvenil novamente, volta sua mente mais ainda para o passado e começa a chamar uma moça. Desesperadamente, porque aquela moça o abandonou. E André Luiz relata estarrecido que neste momento, era madrugada, a viúva que estava dormindo se desprende do corpo e vem atender ao chamado do espírito que estava na sala, e ao enxergá-lo espírito a espírito, a sua mente também regressa ao passado e ela toma a forma da mulher que estava sendo evocada pelo aquele ancião. Ou seja, aquele espírito estava em sua sala sentado por causa de uma ligação no passado. E o interessante é que só de o espírito evocá-la com força mental, ela se desprende do corpo e faz uma regressão automática ao passado, sem que nenhum mentor tenha induzido. Somente o choque emocional dos dois faz a sua mente voltar ao passado. Então, assim, os espíritos respondem que muitas vezes os sonhos, sem pé nem cabeça, são memórias de existências passadas que nós temos. Essas lembranças de existências passadas, que hoje são sem pé nem cabeça, podem ser por choque emocional, como no exemplo que citamos, ou então uma indução de nossos espíritos guardiões para que nós mudemos o nosso comportamento. Muitas vezes estamos prestes a cair no mesmo erro, eles podem algumas vezes fazer uma pequena regressão na nossa mente para que nós relembremos os compromissos que assumimos. Isso não quer dizer que estamos fazendo apologia, ou seja, defendendo a regressão quando acordados. Nós estamos falando de mentores e de choques emocionais. De outras vezes, então, nós vamos ver que muitas vezes os nossos atos desta atual existência repercutem em nossos sonhos. No mesmo livro citado, relata então que uma ligação havia de um outro grupo. Era um homem em segundas núpcias, com uma moça de 30 e poucos anos, e havia um enfermeiro no outro lado da cidade. Essa moça, a gente vai descobrir ao longo da história do livro, que ela tinha sido noiva deste enfermeiro, e hoje ela está casada com este viúvo. Só que o enfermeiro, ele não perdoou o cancelamento do noivado de uma forma injusta, porque ele não foi traído, ela pediu para terminar, e o atual marido viúvo, né, nas segundas núpcias, não roubou a companheira dele. Ele veio a conhecê-la depois. Mas ele, se sentindo atacado, ludibriado, guardou uma mágoa durante 10 anos. E relata então André Luiz no livro que em dado momento, este espírito deste moço enfermeiro, ao se desprender do corpo, no momento de muita mágoa, lembrando o passado, ele automaticamente também começa a regredir para aqueles anos, regride depois para uma vida passada e se vê novamente com aquele trio formado em outra situação na existência que já se foi.
E ao observar aquilo, ele vê que o atual marido da sua amada que o abandonou, entre aspas, foi uma antiga inimizade. Mas por estar com a mente no passado, por ter voltado com ela, uma regressão automática, ele começa a evocar também este marido que estava dormindo no outro lado da cidade. E relata André Luiz que em poucos minutos, aquele cavalheiro que ele conhecia cruzou em espírito a cidade inteira e veio até a presença dele para prestar contas. Ou seja, durante o sono, muitas vezes, as almas em quem pensamos, encarnadas ou desencarnadas, nós estamos evocando mentalmente e a atraindo para nós. Um outro caso mais perto de nós que ele nos diz, ele relata que ele estava numa reunião espiritual e haveria naquela noite, aquela madrugada, um seminário realizado para encarnados durante o sono. E um companheiro espírita não estava presente à reunião, ou seja, estava faltando durante a madrugada nos estudos. Ele é enviado então em uma equipe, André Luiz, para ver por que aquele companheiro que já estava dormindo não foi em espírito até a reunião para cumprir sua tarefa. E ao chegarem no apartamento, eles encontram o corpo deitado na cama e aquela alma presa no corpo com sensação de medo, como se estivesse se enjaulando naquele corpo. E ele diz que na poltrona do quarto havia uma entidade muito sofredora, muito maligna ainda momentaneamente, e que mandava dardos mentais para aquele homem que estava dormindo e que isso fazia ele ter pesadelos. E ao indagar aquela entidade por que ela estava fazendo isso, ela explica. É que durante a janta, ele começou a falar mal de mim. E eu fui um amigo dele no passado, e houve um equívoco entre nós antes de eu desencarnar, e ele lembrou durante a janta com os familiares, começou a maldizer a minha existência. E eu vim aqui para perguntar o porquê que ele estava dizendo. Ou seja, ele começa a torturar mentalmente o companheiro. Então nós vamos ver que aqueles minutos de conversa inútil na janta, maldizendo uma pessoa desencarnada, atraiu aquela alma das zonas inferiores e a colocou dentro de sua própria casa. Ao acordar, ele teria pesadelos tenebrosos. Assim nós vemos então, como o nosso dia repercute no que sonhamos. Daí então, Manuel Filomeno dizer, há homens que ao dormir buscam coisas boas, mas há homens que buscam regiões mais abjetas do que existem na Terra. O exemplo que o próprio Manuel Filomeno dá, no livro Sexo e Obsessão, Mediunidade de Valdo Pereira Franco, ele relata que havia um padre que estava envolvido com pedofilia. Ele adentra no quarto com a equipe para tentar resgatar aquele padre naquela queda moral. E o mentor do grupo pede para ele só observar o que iria acontecer. Nesse momento, então, ele diz que entra uma entidade assustadora dentro do quarto, desencarnada, se envolve energeticamente no padre, pedófilo, e o faz dormir de cansaço. E ele se atira no chão e dorme. Nesse momento, então, ele fica assustado porque ele nota que esse novo visitante retira o padre do corpo e o arrasta para regiões abissais das zonas espirituais. E eles acompanham. Ao acompanhar o padre e o acompanhante espiritual, eles adentram em uma cidade nas zonas espirituais votada à depravação sexual. Então ali ele relata, Manuel Filomeno, que todas as madrugadas havia um carnaval de carros alegóricos no plano espiritual dentro daquela cidade. E ali, muitas almas com desregramentos sexuais durante o dia
eram arrastadas para aquela cidade para presenciar 8 horas de sexualidade embrutecida e, ao regressar ao corpo de manhã, continuar com aqueles comportamentos. Então, Manuel Filomeno diz que muitos assassinatos, estupros, sequestros, N coisas que ocorrem no mundo são orquestradas nestas cidades. Lá nós somos hipnotizados mentalmente e ao acordarmos estamos teleguiados, telementalizados para praticar aqueles atos. Inicialmente pode parecer uma coisa externa, somos coitados, né? Estamos telementalizados. Mas se nós formos analisar, e Manuel Filomeno destaca, fomos nós que permitimos aquilo durante 2/3 do dia, às vezes durante um mês inteiro, às vezes durante um ano inteiro, às vezes durante uma vida inteira. Ou seja, vamos ter as companhias espirituais que alimentamos durante o dia. Então não somos coitados, não estamos colhidos de improviso. É simplesmente quem queremos que ande com a gente vai nos colher ao dormirmos. Então assim, Clarencio diz, no mesmo livro, nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Então a pergunta é o que fazemos durante o dia, provavelmente faremos durante a noite. Assim, Manuel Filomeno vai nos dizer, como 1/3 da vida física é dedicado ao sono, imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo ou parte dele no investimento do progresso. A proposta que ele nos faz e que os espíritos nos trazem é que nos preparemos durante o dia para ter bons sonhos, para ter boas andanças espirituais. Muitas vezes podemos estar em dificuldades acerbas na nossa existência. Mas se buscamos manter um dia alimentado pela fé, pela resignação, pela prece, mesmo na adversidade, vertendo lágrimas, ao dormir o nosso corpo, possivelmente seremos ajudados por equipes espirituais. Relata André Luiz que muitas vezes mães que perderam seus filhos, mas que estão resignadas, ao dormir, seus filhos desencarnados vêm pegá-las e levá-las para passeios no plano espiritual para consolá-las. E elas acordam esperançosas, sem lembrar o que aconteceu, mas com uma sensação de ter visto o filho novamente. Muitas vezes na indecisão de uma ação a tomar, de uma escolha a se fazer, mas se a prece nos acompanhar, somos auxiliados por nossos mentores. Muitas vezes, quando temos uma missão a cumprir na Terra, se é para o bem, somos também auxiliados durante o sono, se buscamos esse acompanhamento mental durante o dia, se buscamos estar ligado mentalmente às equipes espirituais. Allan Kardec, ele relata um sonho. E ele diz que certa vez foi se deitar, se viu fora do corpo, e começou a andar pelas cidades, pelas ruas de Paris. Ele diz que chega a um beco, cercada por muros altos, e havia um grupo de homens, fechados em círculo, conversando, muito concentrados, sem até se dar conta da presença dele. Ele se aproxima então para ouvir o que os homens estavam conversando, mas não consegue. E ele observa então que numa das paredes havia uma frase escarlate em vermelho muito brilhante, dizendo: a borracha ao envolver um pneu reduz o atrito. Ele retorna para o corpo, lembra-se do sonho, mas fica encafifado. O que era isto? Por que sonhei isto? Se não, nada durante o dia me passou pela cabeça e nem na existência sobre isso. Na noite seguinte, na reunião mediúnica, ele indaga ao espírito São Luís qual era a causa daquele sonho. E São Luís, então, mentor da Sociedade Parisiense, explica que aquele sonho foi provocado por eles para lhe dar uma lição.
E ele diz que eles lhe tiraram Allan Kardec do corpo momentaneamente e o levaram até uma região espiritual onde um grupo de engenheiros durante o sono se reunia. E que durante o sono eles estavam planejando como reduzir o atrito da madeira das carruagens, das rodas, com as pedras. E que eles estavam em grupo durante o sono, chegando à conclusão que o melhor era botar uma camada de borracha nos pneus dos carros de hoje. Então, São Luís explica que aquilo que anelamos durante o dia, que mais buscamos, buscaremos durante a noite. Aqueles homens que provavelmente não habitavam nem o mesmo país, mas que buscavam o mesmo objetivo, ao dormir se encontravam para juntos crescer. E provavelmente ao acordar, ou o grupo teria a ideia da borracha nos pneus, nas rodas, ou um deles representaria o grupo tendo a ideia. Assim então, continuando, Manuel Filomeno nos diz, em favor da libertação que lhe credenciará, na busca que ele faz para uma existência mais plena e um futuro ditoso, que valorizemos o sono e o dia. Se alguém diz como e o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Muitas vezes nós podemos pensar, mas eu estou buscando me regrar, mas ainda assim tenho pesadelos. O próprio Filomeno explica que isso é característico de um nível moral. Se nós temos já uma moral mais elevada, a possibilidade de termos pesadelos, ou seja, entrarmos em comunhão com espíritos de baixa evolução, é muito mais baixa, porque a nossa moral garante outras companhias espirituais elevadas. Porém, se nós tivermos a vontade de crescer, mas muitas vezes cedemos durante o dia, ele diz que provavelmente teremos pesadelos durante a noite. Principalmente pesadelos de fuga, onde nós estamos correndo, onde cães nos mordem, cobras nos picam, ratos saltam em nós. Porque ele diz que são provavelmente momentos em que cedemos durante o dia, mesmo querendo lutar. Isso nos abre o canal mental para outro tipo de companhia. E vamos a essas regiões inferiores ou não, mas entramos em contato. Mas por nós ainda termos aquela vontade de melhorar, ou seja, o arrependimento por ter caído, nós automaticamente, a nossa mente plasma uma ideia de fuga, ou seja, eu tenho que fugir da minha imperfeição. E ao acordarmos, plasmamos em nosso cérebro a ideia de que estávamos correndo durante o sono. Muitas vezes aquela impressão de mordida é a forma como o nosso cérebro representa as investidas espirituais que tomamos, que recebemos, para ceder ao processo obsessivo. São ataques que não há analogia no nosso cérebro, então ele representa como fugas, mordidas, machucados, N coisas. Mas ele diz também que se nós nos entregarmos durante o dia de corpo e alma aos maus defeitos, aos defeitos em si, provavelmente não teremos pesadelos. Porque ele diz que nesse estado de alma, ou seja, sem vontade nenhuma de se melhorar, nós somos uma presa fácil. Nós não vamos ter pesadelos porque aquela companhia espiritual não nos assusta. Nós queremos ela. Nós queremos estar acompanhados daquele séquito de baixa evolução e automaticamente não temos pesadelo. Mas ele diz que o característico desse tipo de comportamento é que acordamos após de manhã esgotados. Ou com dores pelo corpo, N fatores de que nos dão uma sensação de exaustão, porque nós somos sugados espiritualmente durante a noite. Porque eles não nos levam para essas regiões para recreio.
mas sim para alimentar nossos vícios e, em contrapartida, nós doarmos para eles inconscientemente as nossas energias. E com isso eles se alimentam e mantêm as suas construções. Ou seja, nós somos sugados. Então, assim, a proposta que deixamos é que nos perguntemos: diga-me o que sonhas, que eu te direi como vives, como propõe Emmanuel. Manuel Filomeno. Se queremos, então, bons sonhos, que busquemos, então, ter um bom dia. Se queremos entrar em companhia de entes amados, que tenham condições de fazer tal feito, que busquemos, então, ter um pensamento resignado e fervoroso durante o dia. Se queremos companhias espirituais elevadas, que busquemos, então, ter um dia elevado. Obrigado pela paciência de todos e bons sonhos a todos.